Bom dia. Nossa meditação, irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas 8:21. A palavra irmãos ocorre nas Escrituras centenas de vezes, usada basicamente com 3 sentidos. Algumas vezes é uma referência aos filhos de um mesmo casal, ou, pelo menos, aqueles que têm um dos pais em comum. Lázaro, Maria e Marta são um exemplo. João 11, 1 e 2. Irmãos são também aqueles que pertencem a um mesmo povo com laços de sangue. Por isso, na carta aos Romanos, Paulo declara: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9, 2 a 3. A expressão irmãos pode ser também uma referência aos que creem em Cristo e seguem seus ensinos. Um bom exemplo se encontra no livro de Atos. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Atos 1, 15 e 16. Também Paulo, escrevendo aos Colossenses, os chama de irmãos em Cristo. Colossenses 1 e 2. Certa vez, Jesus explicou quem são seus irmãos. Dirigindo-se aos ouvintes, ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 11, 48 e 50. Assim, todos nós que aceitamos o Evangelho temos o mesmo Pai. Mateus 6, 9. E somos irmãos de Cristo. Hebreus 2, 11. Somos também irmãos uns dos outros. Mateus 23, 8. Isso mostra o tipo de relacionamento que deve haver entre nós. Deus espera que amemos uns aos outros. 1 Pedro 2,17. E que, por essa razão, sirvamos uns aos outros. Gálatas 5,13. E levemos as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Ajudando a suprir as necessidades como se o fizéssemos a Cristo. Mateus 25, 31 a 40. Como irmãos, é necessário que não nos queixemos uns dos outros. Tiago 5, 9. Nem falemos mal uns dos outros. Tiago 4, 11. Jamais sejamos pedras de tropeço para quem quer que seja. Romanos 14, 10. Antes, encorajemos uns aos outros em nossa jornada, em direção ao reino de Deus. Hebreus 3, 12 e 14. Quando houver qualquer desavença entre nós, vamos corrigir com brandura. Gálatas 6, 1. E com disposição de perdoar até 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for pedido o perdão. Mateus 18, 21, 22. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos. Nosso Pai querido, ensina-nos a vivermos como irmãos, conforme a Tua vontade. Porque somos irmãos uns dos outros. Porque temos o mesmo Pai, que é Deus. Fica conosco, perdoa-nos, guarda-nos por Jesus. Amém. Bom dia, até mais.